Boa tarde, meu nome é Paula. Estamos na oficina do módulo 4 de Farmacoepidemiologia. Vamos apresentar um estudo de coorte sobre a efetividade e segurança do Razilis quando comparado a outras farmacoterapias para o controle da hipertensão arterial sistêmica. O grupo é composto pelos alunos Alessandra Fernandes Ferreira, Daniela Finamori, Emily Carvalho, Fábio Fialho Meneghesio, Larissa Duarte, Paula de Fátima e Rafael Teixeira Neto. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença cardiovascular que é uma condição crônica caracterizada por elevação dos níveis pressóricos, sendo a sistólica maior ou igual a 140 mg de mercúrio e ou diastólica maior ou igual a 90 mg de mercúrio. A hipertensão é uma doença multifatorial, mas ações como injeção de bebidas alcoólicas, injeção de sal em excesso, sedentarismo, fatores como obesidade, idade e diabetes podem aumentar consideravelmente o risco de desenvolvimento da hipertensão. Mesmo com o auxílio do tratamento medicamentoso, estudos observacionais têm demonstrado que a maior parte dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica apresentam uma má adesão ao tratamento, além das dificuldades usuais do tratamento médico, como dificuldades financeiras e acesso ao sistema de saúde. O tratamento da hipertensão arterial, estágio 1, consiste em uso de um medicamento mais a conciliação com terapia não farmacológica. O tratamento da hipertensão arterial para estágio 2 consiste em uso de 2 medicamentos mais a terapia não farmacológica. Porém, o novo medicamento comercializado, como o alisquireno, está sendo testado quando pelo menos 2 classes de medicamentos antihipertensivos não conseguem normalizar os níveis da pressão arterial. Os objetivos desse trabalho é executar um estudo de coorte para avaliar a efetividade e a segurança do alisquireno em comparação ao tratamento padrão da hipertensão, com base no banco de dados obtido das consultas realizadas. Olá, eu sou a Alessandra, vou falar um pouquinho sobre o método. Esse estudo foi um estudo coorte do tipo retrospectivo com pacientes hipertensos em tratamento. E foram estudados como dados aí desses pacientes, o sexo, a idade, a escolaridade, a pressão arterial, a farmacoterapia, a atividade física, o IMC, tabagismo, álcool, ocorrência de reação adversa medicamentosa e o grau dessa reação e também dano em órgão-alvo. Como critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos casos com diagnóstico estabelecido de hipertensão arterial, em tratamento prévio de ambos os sexos, sem limite de faixa etária, de todo o nível escolar e com pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Foram excluídos pacientes com ausência de qualquer um dos dados de estudo abordados anteriormente, no slide anterior, e pacientes que já apresentavam valores de pressão arterial dentro da meta terapêutica, preconizada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, ou seja, em valores menores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, todos os pacientes que tinham valores menores do que esse aqui, a gente excluiu eles para a gente conseguir avaliar o evento de controle da pressão arterial. Bom, então aqui está a tabela 1 com as características da amostra na avaliação inicial. Essa tabela aqui, ela não traz resultados, ela não traz divisão entre o grupo exposto e não exposto, ela só traz os dados que foram retirados do banco de dados de uma forma organizada, né? Então, a gente fez uma média das idades, a gente fez uma média das pressões arteriais na primeira consulta e na segunda consulta. A gente vê aqui que os valores na primeira consulta eles estão maiores do que na segunda consulta, né? Que foi a primeira consulta foi antes de iniciar o tratamento e a segunda consulta depois de iniciar o tratamento. E isso pode significar alguma coisa, a gente vai ver nos resultados se significa ou não. A farmacoterapia, né? Com Razelez e com as outras farmacoterapias está bem equilibrado aqui. Atividade física, a maioria faz. Quanto ao MC, a maioria aqui, se a gente for olhar, tá na faixa de sobrepeso, junto com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Esses juntos, né, formam a maior parte dos pacientes. Tabagismo, a maioria é passado ou nunca. Álcool, a maioria é presente.
reação adversa medicamentosa, a maioria não teve, mas dentre os que teve, né, o grau de reação medicamentosa estava bem equilibrado também entre os graus. Insuficiência renal, né, que no caso é dano em órgão-alvo, a maioria não apresentou, e das que apresentaram, né, também angioedema, foram esses valores. O tamanho da amostra, né, são 106 pessoas, depois que a gente organizou o banco de dados, foram essas pessoas que restaram. E agora, a gente vai ver quais são os desfechos de interesse, né? Neste estudo observacional, do tipo corte, foi definido como grupo exposto os pacientes que fazem uso atual de Ranzelês, e como grupo não exposto, pacientes que fazem uso de outras terapias que não incluam Ranzelês. Então, o que se deseja observar é o risco da ocorrência de reações medicamentosas com o uso de Ranzelês. Esse risco ele vai mostrar o desfecho de segurança, e o evento de controle da pressão arterial em valores menores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Já esse evento aqui vai demonstrar, né, vai ser o desfecho de efetividade, quando comparado ao uso de outras farmacoterapias para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. E é isso que a gente vai ver agora nos resultados e na discussão. Se o Ranzelês ele é mais efetivo do que outras farmacoterapias e se ele é mais seguro ou menos seguro do que as outras farmacoterapias presentes no mercado. Olá, eu sou Fábio Fialho Menegueso e vou apresentar os resultados. Em relação à efetividade, dos 106 pacientes estudados, 55 estão utilizando o Ranzelês como farmacoterapia, né, que é o grupo exposto, e 51 utilizaram outro medicamento além dele, né, como a losartana, por exemplo, configurando o grupo não exposto. Dos 55 indivíduos que fazem uso de Ranzelês, 17 ou 31% atingiram a meta de pressão arterial, que é de 140 por 90, na segunda consulta, enquanto 32 ou 63 dos que administram outros medicamentos atingiram essa mesma meta, como é mostrado na tabela 2. Então, o risco relativo, comparando-se os valores de incidência, é de 0,49. Aqui está a tabela 2, que exemplifica o que eu expliquei acima, né, que do grupo exposto, na segunda consulta, a incidência foi de 0,31, e do grupo não exposto, a incidência foi de 0,63. Em relação à segurança, de 20 dos 55 pacientes tratados com Ranzelês sofreram algum tipo de reação adversa, o que representa uma incidência de 0,36 ou 36%. 17 dos 51 tratados com outra farmacoterapia, que é o grupo não exposto, também apresentaram reações adversas ao medicamento. Então, a incidência ficou de 0,33 ou 33%. Incidências calculadas foram relativamente próximas, né, resultando em um risco relativo de 1,09. Os expostos 36%, não expostos 33%. Essas informações dos 4 graus de reações adversas, bem como suas respectivas incidências e riscos relativos na população, foram exemplificados aqui na tabela 3, como pode-se ver aqui. Para o grau 1, 0,07, grau 2, 0,07, grau 3, 0,14 e no grau 4, 0,7, dando a incidência de 0,36 ou 36%. No grupo não exposto, no grau 1, nós tivemos 0,12, grau 2, 14, grau 3, 0,02 e grau 4, 0,06, dando um risco relativo total de 1,09, né? E, você separando pelos graus, 0,58 no grau 1, 0,50 no grau 2, 7 no grau 3 e 1,17 no grau 4. Ainda foram obtidos dados tanto de atingimento da meta de pressão arterial sistêmica, quanto de ocorrência de reações adversas medicamentosas para ambos os grupos, tanto os expostos quanto não os expostos. E para isso foram analisadas as características da população, que seria idade, sexo, atividade física, índice da massa corporal, tabagismo, consumo de álcool, insuficiência renal, angioedema.
a possibilidade de influência de um ou mais fatores na resposta aos medicamentos, né? Vários estudos falam que esses fatores acima possibilitam a influência na resposta dos medicamentos. Mas é importante que seja feita uma análise bem minuciosa para evitar os vieses. E também temos que levar em consideração, para esse estudo, que não foi levado em conta a farmacogenômica. E ele é um fator que influencia bastante na resposta dos indivíduos aos medicamentos. E nesse estudo não foi explorado. Então, pegando aqui na tabela 4, a gente consegue ver os resultados divididos por esses fatores que foram citados acima. Aqui na tabela 4, nós podemos verificar os índices de controle da pressão sistêmica arterial e também a ocorrência de reações adversas por medicamentos. Isso separado por características que eu citei acima. Então, quando a gente compara com a idade, nós temos aí um risco relativo de 1,89 para os grupos expostos e 0,85 para o grupo não exposto. Sexo, em relação ao masculino, o risco relativo foi de 1,20 para o exposto e para o não exposto 1,29. Já no feminino, 0,84 para o grupo de expostos e 0,85 para o grupo de não expostos. Na atividade física, para quem faz, do grupo exposto foi 0,57 o risco relativo e 0,72 o risco relativo do grupo não exposto. Para quem não faz atividade física, o risco relativo foi de 2,11 para os grupos expostos e do grupo não expostos 1,88. Em relação ao IMC, abaixo do peso, nós tivemos 0 para ambos os grupos. Né? Para o peso normal, o risco relativo foi de 1,88 para o grupo exposto e 0,86 para o grupo não exposto. Sobrepeso, 1,08 para o grupo exposto e 1,10 para o grupo não exposto. Na obesidade do grau 1, o risco relativo foi de 0,7 para o grupo exposto, 1,11 para o não exposto. O risco relativo para o grau 2, 0,67 do exposto, 0,83 não exposto. E no grau 3, 0 para o grupo exposto. Em relação ao tabagismo, as pessoas que fazem uso no presente, no grupo exposto, o risco relativo foi de 3,36 e no não exposto, 0,83. Agora, aquelas pessoas que usaram no passado ou que nunca usaram, o risco relativo no grupo exposto foi 0,08 e no não exposto, 1,05. Em relação ao álcool, quem faz uso no presente, o risco relativo foi de 0,87 no grupo exposto e no não exposto 0,92. Aqueles que usaram álcool no passado ou que nunca usaram, o risco relativo foi de 1,40 no grupo exposto e 1,21 no não exposto. Em relação à insuficiência renal, para aqueles que têm a insuficiência renal, 2 no grupo exposto. E para aqueles que não têm, no grupo exposto foi 0,94 e no não exposto 0,85. Sobre angioedema, em relação ao angioedema, aqueles que apresentam no grupo exposto, o risco relativo foi de 2 e os que não apresentaram, o risco relativo no grupo exposto foi 0,9 e no grupo não exposto 0,8. Bom, a hipertensão arterial, assim como citado anteriormente, é uma das doenças crônicas de maior índice mundial. E para que haja um tratamento eficaz, além do uso de medicamentos, é necessário observar diversos fatores externos, como a alimentação, a prática de atividade física, a ingestão de bebida alcoólica e o tabagismo. Assim, com a finalidade de analisar a efetividade e a segurança do medicamento na prática clínica, e sob a exposição de fatos reais presentes no dia a dia do paciente, foi realizado o estudo de coorte retrospectivo do Razilés, sendo os pacientes divididos em 2 grupos. O grupo exposto, composto por indivíduos hipertensos que fazem uso do Razilés, e o grupo não exposto, formado por pacientes hipertensos que utilizam um fármaco antihipertensivo, diferente deste. Então, em relação à efetividade, os resultados eles demonstraram que apenas 31% dos pacientes pertencentes ao grupo exposto, eles tiveram a pressão arterial controlada com o uso do Razilés,
ou seja, menor ou igual a 140 por 90, enquanto que 63% do grupo não exposto atingiu a resposta terapêutica desejada. Então, desse modo, né, observando os fatores extrínsecos, foi possível notar que teve uma menor efetividade, principalmente em pacientes com idade maior que 60 anos e nos pacientes obesos. Já em relação à segurança, os resultados sobre as reações adversas ao medicamento evidenciaram que 36% do grupo exposto apresentou alguma RAM e 33% do grupo não exposto sofreram alguma reação. Então, a gente pode concluir que é necessário uma reavaliação, né, das prescrições desses pacientes que não atingiram a resposta terapêutica desejada para que seja possível uma maior efetividade e uma maior segurança medicamentosa. O estudo teve o objetivo de fornecer informações de mundo real sobre o uso do alisquireno em comparação com outras farmacoterapias para o tratamento da hipertensão arterial. Esses dados devem ser analisados com cautela, porque pode ter a ocorrência de viés, como, por exemplo, o fato dos pacientes não lembrarem de seguir da forma correta o tratamento que estava indicado nos receituários. Observado que houve redução dos valores da hipertensão arterial sistêmica no grupo que fez uso do Razilase, que é o nome de marca para o alisquireno, mas essa redução foi menor quando comparado ao grupo de não expostos, que foram as pessoas que não fizeram uso do Razilase, fizeram uso de outros medicamentos para o tratamento da hipertensão. Logo, o uso dessas outras terapias foi mais efetivo do que o uso do Razilase. Em relação às reações adversas, ambos os grupos, tanto os expostos quanto os não expostos, apresentaram valores semelhantes em relação à ocorrência de efeitos adversos, sendo que houve um aumento da incidência dessas reações com o aumento da exposição ao Razilase e também com o aumento da exposição às outras terapias. E a gente conseguiu perceber isso porque o risco relativo da ocorrência de reações adversas deu maior do que 1. E essas são as nossas referências.